Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 22 de fevereiro de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e responderemos a pergunta mental. Você mentaliza aí uma questão, um assunto pendente que você tem para resolver essa semana, né? Uma questão objetiva, e o tarô vai trazer a orientação, e no final nós encerraremos com uma mensagem com o Oga. Então vamos lá, começando, né? A gente sempre começa abrindo a mandala astrológica com os oráculos. Então, o baralho cigano sendo embaralhado aqui, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, né? De todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas. Vamos pedindo o envolvimento profundo do baralho cigano por Santa Sara Kali para dar o aconselhamento para esta semana, que se inicia neste domingo aqui, para todos os signos do zodíaco. Vamos lá. Vamos vendo aqui a mandala astrológica com o baralho cigano. Vamos ver aqui que Santa Sara Kali, que todo o povo do Oriente, que todo o povo cigano fala aí para essa semana. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore, tá? É uma carta de cura, é uma carta de progresso e é uma carta de movimento lento. Então é uma semana, arianos, que vai ter aí um movimento mais lento, porém com crescimento, né? Situações mais estáveis, situações mais sólidas, né? A árvore criar raízes. Como eu falo, a árvore é uma carta de cura, uma boa semana para trabalhar com ervas, para resolver questões familiares. Então, arianos, a árvore representa no baralho cigano a família, para fazer rituais, reverências e agradecimentos aos antepassados, aos ancestrais. Afinal, a gente está vivo aqui por causa deles, não é verdade? Então, é uma carta que traz esse período de movimento lento, porém sólido, e a palavra-chave da árvore é sabedoria. Então, é uma semana que vocês têm que ter sabedoria. Se não sabe o assunto, procure pessoas mais velhas, mais experientes. Então, uma carta que fala do nosso DNA, né? Então, trabalhar com essa parte da ancestralidade, do DNA e da família mesmo viva que está com vocês. Vamos lá agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Sai a carta número 25, né? O anel ou a aliança. Essa é uma carta tema que fala de sociedade, fazer vínculos, fazer elos fortes. Então é uma carta essa semana de apoio, de acordos, de cuidar a aliança, né? É de cuidar do círculo, não só de pessoas, como de situações também. Cuidar do que circula vocês, né? O número na redução vai dar um 7. Então traz o que? Uma proteção. O 7 é o primeiro número da espiritualidade, uma proteção muito espiritual para que vocês façam elos fortes, vínculos fortes, né? Aqui a sociedade mistura tudo, se une, né? E dá, aquele que dá a mão e não solta, né? Por isso que é uma carta de acordos, de apoio, de união, de formalização de relações.
Então, uma carta que traz esse período de formalização de relações. Vamos agora para o pessoal de Gêmeos. Vamos para os geminianos. Sai a carta número 11 do baralho cigano, o chicote. Geminianos, espiritualmente, é necessário essa semana fazer algumas limpezas, alguns rituais, né? Fazer suas orações, procurar alguém, né? Porque é um 11 que dá um 2, peça ajuda para fazer ritualísticas, porque pode ter alguma coisa no astral que está dando um nó, que está amarrando. Então essa carta é isso, o chicote fala, olha, pode ter alguma coisa no astral que está amarrando, que está dando um nó. Então esse 11 que dá um 2, peça ajuda, faça a parte espiritual. E na parte mais prática do dia a dia, vocês podem estar lidando essa semana com pessoas chicote. O que são pessoas chicote, né? Eu tenho chicote e você não tem. Quem manda sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, pessoas chicotes são pessoas inflexíveis. Qual é a palavra-chave do chicote? Castigo, pessoas que, né? Então, vocês têm que ter um pouco de paciência, fazer suas orações para tirar os nozinhos, né? Uma carta, né? E ter paciência com pessoas muito, né? Rígidas, né? Inflexíveis, tá certo? E esse 2 fala para pedir ajuda. E vamos para o pessoal de Câncer. Vamos agora para os cancerianos. Sai a carta da âncora, cancerianos. Carta 35. É uma carta que traz uma semana mais estável, né? Uma semana mais estruturada e que tem mais facilidade para que vocês consigam resolver os seus objetivos, né? O navio ancorou, ele chegou no destino dele, ele chegou aonde ele tinha que chegar. Então fala que os cancerianos vão ter uma facilidade maior para chegar no seu propósito. Essa carta, ela é a penúltima carta do baralho cigano. Então vocês têm uma experiência para chegar onde vocês querem, para chegar lá. Tá certo? Então traz uma carta fixa. Então aqui, quem tiram as cartas fixas aqui? Arianos com árvore. A árvore é uma carta fixa, ariano, tá? Segurança, estabilidade, criar raízes. E os cancerianos com a âncora. E quem traz a proteção para os cancerianos essa semana é toda a linha do marinheiro, né? Então qual é a dica? Acende uma velinha azul aí para a linha dos marinheiros, para vocês navegarem, né? Por mares calmos e tranquilos para chegarem nos seus objetivos. E vamos agora para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Sai a carta número 29, né? Que é a mulher ou a cigana. Leoninos, a mulher ou a cigana é uma carta que na redução numerológica vai dar um 2. Então, é uma semana de compartilhar, de pedir ajuda, de não fazer as coisas tudo sozinho. O 2 fala dessa divisão. Não faça as coisas tudo sozinho, compartilhe as coisas. E usar essa semana, leoninos, as características femininas, a sensibilidade. É uma carta que traz fertilidade nos projetos, né? É uma carta que tem que usar mais a intuição, usar mais a emoção, uma carta feminina. Então, usar as características femininas. E é uma carta mais receptiva, não é uma carta de ação, de ir pra frente. Espera a opinião das pessoas, espera a ajuda das pessoas, é uma carta mais de espera. E é uma carta dos bons contatos, então começa a aparecer gente que vale a pena realmente, né? Gente legal, né? A mulher é uma carta que fala de bons contatos, mas esse 2 fala de dividir, de pedir ajuda, de ter essa coisa mais intuitiva, emocional. Ela é menos racional, mas ela é toda intuitiva, emocional. Então siga essa semana, né, a sua intuição. E vamos para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Sai a carta do coração. O coração é uma das cartas de carga emocional do baralho cigano. A palavra-chave do coração é amor. Mas aqui é um amor equilibrado, né? É um amor
que assim, eu vejo todas as suas qualidades, eu vejo todos os seus defeitos, mas mesmo assim eu gosto de você. Então é uma carta de equilíbrio, é uma carta que traz nos projetos fluidez, traz continuidade, né? O que é o órgão do coração no corpo humano? É um órgão que bombeia o sangue para todo o corpo, trazendo equilíbrio para o corpo. Então a palavra-chave do coração é equilíbrio. E é uma carta mediúnica, a carta da intuição, do sexto sentido, instinto. Então a mediunidade de vocês aí, virginianos, vai estar aflorada para que vocês continuem os projetos, para que vocês equilibrem as situações. Até o próprio número da carta é um número, né? É um 6, que é um número emocional, o número 6, né? Então, é um número que fala, é uma semana mais emoção, mais intuição do que racionalidade. E as coisas vão aflorando, né? E as coisas vão se equilibrando. E é uma carta que fala do amor, então é uma boa semana para resolver questões afetivas, questões que envolvem o coração, questões emocionais, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Sai a carta número 17, que é a carta da cegonha. A cegonha é uma das 3 cartas de novidade do baralho cigano. A palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Então acontecerão aí essa semana algumas mudanças com novidades. E é uma carta de fertilidade, é uma carta de sorte. Sempre que sai a cegonha, é uma carta de sorte e ela é uma carta de comunicação. Então, librianos, é uma boa semana para se conversar, para se dialogar, né? Então, a cegonha, ela traz essa sorte, ela traz uma boa comunicação para as coisas que vão iniciando e vão mudando serem férteis. Então as coisas iniciam já com uma fertilidade. E a dica é o diálogo e a conversa. Boa sorte para vocês, librianos. E agora vamos para o pessoal de Escorpião, tá? Os escorpianos. Sai a carta número 19, a carta da torre. A torre, ela é uma carta de elevação espiritual. Então, escorpianos, essa semana, tenha seu contato com a espiritualidade, se eleve espiritualmente. Se vocês gostam de frequentar lugares espirituais, né? Vocês curtem frequentar os lugares espirituais, ela é uma carta tema, né, de templos espirituais. Então ela representa a Igreja Católica, o terreiro de Umbanda, o templo da Wicca, né, o Centro Espírita Kardecista. Então ela pede isso. Na parte mais prática, é uma carta que vocês devem ficar mais isolados, de isolamento e de viagem interior para ver as coisas de uma outra forma. Aqui vai dar 1 a redução numerológica. Esse início não é que as coisas fora trazem novidade. Esse início é de dentro para fora. Então vocês fazendo, é uma carta boa para meditação e yoga, porque é uma carta meio de isolamento, né? Então vocês fazendo a sua viagem interior, conseguindo a reforma íntima, a sua evolução espiritual, vocês conseguem enxergar o mundo externo de uma outra forma. Então, o que muda não é o externo, o que muda é o interno. Então, é um início que vem de dentro para fora, uma novidade de dentro para fora, tá? E é essencial que vocês façam aí suas meditações, suas elevações espirituais. Se não gosta de lugar espiritual, fica quietinho em casa fazendo. Se gosta, é bom frequentar aí. Então, é uma carta que traz um certo isolamento para que as questões internas sejam resolvidas e a externa traga uma outra visão, tá certo? E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos, sai a carta número 16, que é a carta da estrela, que é a principal carta do baralho cigano da espiritualidade. O baralho cigano, ele tem uma estrutura de 36 cartas, a carta 16 é a melhor. A carta 16 é a carta de Santa Saracali. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, o povo do Oriente. Então, sagitarianos, vocês têm as bênçãos
de Santa Saracali essa semana para trazer luz. É um luminário. O que é uma estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu. Então traz luz, traz direção. É uma carta mediúnica de inspiração. Então uma semana de esperança, de brilho, né? E ela representa as almas de afinidade, que são as pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, que têm o mesmo projeto de vida que vocês, que estão na mesma vibe que vocês. Então, vocês vão ter a inspiração para direcionar as coisas, né? As bênçãos de Santa Sara, para enxergar quem está na mesma vibe que vocês. Uma semana de esperança, de brilho e de proteção de Santa Saracali. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos, sai a carta número 9, que é a carta do buquê. O buquê, a palavra-chave é vitória com comemoração, é conquista com celebração. E olha o número 9, então vocês conseguem concluir os assuntos com muita vitória, celebre, comemore. É uma carta que fala, faça parte de grupos. O buquê no baralho cigano representa grupos, esteja inserido em grupos. É uma carta que fala que vocês, capricornianos, podem receber presentes. Ela é uma carta de presentes e é uma carta regida por Vênus. Então deixa a semana mais bonita, deixa a semana mais prazerosa. É uma carta extremamente positiva e a dica é, deu certo aquilo, comemora, celebre, tá? Então o 9 aqui com o buquê fala e outra, faça as coisas com paixão. Essa é uma carta de carga emocional que fala de paixão. Então faça as coisas com entusiasmo, com paixão, com dedicação, que a tendência é a vitória e depois vai celebrar. Essa é uma carta de carga emocional, paixão, Vênus. E vamos agora para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos, sai a carta da chave. A palavra principal dessa carta é resolução, e resolução rápida, é uma carta de tempo rápida. E as coisas essa semana, aquarianos, as coisas essa semana, aquarianos, vão depender de vocês. Então, mais individualismo, e é uma carta de abertura. É uma carta que é uma boa semana, né, para fazer rituais iniciáticos. Então, se você está estudando alguma coisa esotérica, fazer iniciações, o 33 é o número da carta. O 33 fala de iniciações, a parte espiritual muito de proteção. E quem traz a proteção para vocês aí essa semana é Hecate, que um dos símbolos dessa deusa, que é a deusa da abertura, né, das encruzilhadas, quando a gente está na dúvida, para Hecate, aonde que eu vou, né? Então, a Hecate abrindo aí o caminho de vocês. A Hecate tem vários símbolos, tem a tocha, tem a cobra, mas um dos símbolos de Hecate é a chave. Abrindo as encruzilhadas da vida, abrindo, vou para lá ou vou para cá? Estou numa encruzilhada, né? A Hecate fala, vai para cá. Então, tem uma proteção espiritual aí de Hecate para resolver rapidamente as situações. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta número 7, que é a carta da cobra, a serpente, a cobra. Como a cobra anda? A cobra anda assim, ela serpenteia, ela se movimenta, ela se desloca assim. Então é um período que os piscianos têm que ter o quê? Flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura. Você põe a mão na cobra, ela é fria, né? Então, vocês têm que usar mais a cabeça do que o coração, tem que ter frieza, né? E a cobra, ela dá o bote. Então, é uma carta de ação. Haja com estratégia, né? Aqui tá lá o ratinho de laboratório, aqui tá a cobra, ela hipnotiza o ratinho, pau, ela pega na hora certa. Então, é uma ação. Eu devo agir essa semana, sim, mas estrategicamente, friamente e com jogo de cintura. A cobra tem o tempo da muda, o tempo da muda é quando ela muda a pele. Então é uma carta de transformação. Então às vezes vocês vão ter que mudar o padrão de comportamento. E a cobra tem veneno. Cuidado com pessoas traiçoeiras, pessoas fofoqueiras,
né? Porque a cobra fala de traição, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E é o número 7. O 7 pede para que vocês façam limpezas espirituais, né? E quem traz a proteção para vocês essa semana é o Xumaré, tá? Então o Xumaré traz a proteção, que é um orixá que traz a transformação, mas é legal fazer limpeza espiritual e cuidado com armadilhas, cuidado com como as pessoas se apresentam, né? Porque a palavra-chave é veneno e traição, fofoca. E vamos agora para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Vamos com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver aqui o que Odin fala para os aniversariantes da semana. Simplesmente a melhor runa, a runa do sol, tá? Essa runa é uma runa maravilhosa, é a melhor runa do jogo. Então vocês vão ter clareza de pensamento, vão ter muita energia, tem proteção, o sol sempre é o sagrado masculino, tem a proteção do sagrado masculino, revelação de verdades. Então se tem alguma coisa ocultada de vocês, a coisa aparece. Então faça as coisas com entusiasmo, com alegria. E uma dica principal para quem está fazendo aniversário essa semana é expor as situações, é colocar sol onde não está claro, é colocar luz onde não está claro, é esclarecer. É isso que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa, esclarecimento de situações. Vocês vão estar com essa visão ampla, essa visão mais clara, com uma energia a mais para resolver as coisas. Então não podia sair runa melhor, né? Então Odin abençoando aí os aniversariantes dessa semana com a melhor runa do sol. E agora vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão, uma situação objetiva, tá, gente? Uma situação direcionada que vocês vão resolver essa semana, tá? Tem que ser uma pendência que vocês vão resolver, alguma coisa aí bem objetivamente. Eu tô aqui embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, em especial de Metatron, né? O criador místico do tarô. Vamos ver o que os anjos falam. Vai pensando aí, pensa firmemente aí. Vamos lá. Sai a carta da justiça, tá? É uma carta de essência positiva, é um sim. E tem que ter uma frieza para resolver essas questões, né? A carta da justiça, ela é 0 de coração, mas ela é toda mental, estratégica, lógica. Se a coisa tiver bagunçado, tem que colocar ordem, porque a justiça é ordem. E se tiver muito bagunçado, tem que cortar, né? Porque essa carta tem uma espada, então tem que cortar. Tem que pesar se isso que vocês estão pensando vale a pena, porque a justiça numa mão ela tem a balança para pesar. Essa situação realmente vale a pena? E se vale e está bagunçado, tem que cortar algumas coisas, cortar as arestas. Essa carta, ela pede para vocês resolver essa situação um equilíbrio mental. Ela é a carta do equilíbrio, porém mental. Então tem que ser lógico, racional. Ela é uma carta que formaliza relações. Ela é uma das 4 cartas da moral e ética, mas ela pede muita imparcialidade para resolver, muita honestidade, formalizando, se for importante, documente. É uma carta, é uma justiça, né? Então a justiça tem que ser imparcial, né? A justiça é cega, não é isso? Né? Então fala disso, de cortar o que está bagunçando para resolver. É uma carta que traz poder. Vocês têm o poder de resolver isso, desde que a mente esteja equilibrada e que vocês consigam cortar os excessos e trabalhar com aqui, cabeça, não coração. E ela é uma carta que formaliza, uma carta de poder, uma carta da moral e ética. Então é um sim, mas às vezes algumas coisas que estão bagunçando têm que ser cortadas, organizadas, né? E tudo que a gente abre tem que fechar, né? O baralho cigano na mandala astrológica abre muita energia, então a gente tem que recolher essa energia. Aí para recolher, eu sempre, a mensagem final, eu faço com o Ogam, tá? Ancorando o deus celta Ogma.
e todos os deuses celtas, Brígide, Mananã e todas as deusas celtas. Vamos ver aqui o que é que fala a árvore que sai. Sai a árvore número 1, a árvore da bétula. A bétula tem uma mensagem muito pontual. A mensagem da bétula é: a bétula protege quem tem alma pura. Então faça as coisas de coração, com verdade. Exorcize coisas do passado, crenças limitantes, coisas do passado que não servem mais, né? Purifique-se, ela fala. E a dica da bétula é servir. Seja sociável, seja adaptável, coopere com as pessoas, né? Então a bétula fala para cooperar com as pessoas, para se unir com as pessoas, né? E ela traz a fertilidade em todo projeto que se inicia. Ela é a primeira árvore do Ogham, a bétula é a árvore número 1. Então ela fala da fertilidade para tudo que se inicia, né? Desde que você, no grupo, você seja prestativo, você ajude no grupo, você seja adaptável no grupo, e essa coisa de purificar o passado, de exorcizar coisas que não servem mais. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos. Eu uso tarô, baralho cigano, runas e Ogham, tá? Então eu posso ajudar você em todos os setores. Tem também o trabalho de limpeza espiritual profunda, onde eu entro no campo áurico, alinho os centros de força dos corpos e potencializo os pedidos também, seus projetos. E para você que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é um trabalho por escrito do ano pessoal através da numerologia, tá? A gente vai descobrir qual é o ano que você está vivendo, e o legal desse trabalho que eu entrego por escrito é que vai do aniversário de um ano até o aniversário do outro ano. Então, o aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Você vai saber o teu foco, o teu tom principal através da numerologia, o teu ano pessoal. E para você que quer fazer curso, eu sou oraculista profissional do curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e Ogham. Aula teórica, prática e de ética. Então, cursos oraculares profissionalizantes, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcação é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para vocês fazerem a marcação do atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que a gente posta logo cedo o aspecto astrológico do dia. Então a gente vai dar a dica astral de como os astros estão naquele dia, e além disso, a gente posta o calendário espiritual. O orixá regente do dia, o santo regente do dia, o Deus regente do dia. Nós somos bem ecléticos. Então, para você saber a parte espiritual do dia e os aspectos astrológicos do dia, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Entra nas redes sociais, porque vale a pena logo cedo você saber o que está acontecendo para ficar envolvido naquela egrégora, tá? Canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.